Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14 em diante. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14 em diante, diz assim a palavra de Deus: Estando Eliseu padecendo de enfermidade, de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma o arco, flechas. Ele tomou o arco e flechas, e disse ao rei de Israel: reteça o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu e disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou, e então disse ao rei de Israel: atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Versículo 25. Jeoás, filho de Jeoacás, retornou à cidade das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. O que me chama a atenção aqui, logo na abertura, a profecia final e a morte de Eliseu. Eliseu estava padecendo de uma enfermidade, na qual essa enfermidade iria dar fim à sua vida. E mesmo estando numa situação difícil, de dor, ele se permitiu ser o quê? Bênção. Então o que eu preciso entender nessa introdução? Os meus problemas, as minhas lutas, as minhas dores não podem ser usadas como desculpas para eu não fazer a obra de Deus. Quantas pessoas estão passando por crise? Estão, mas não se furtam do privilégio de ainda assim fazer o que precisa ser feito. Eliseu podia ter dito: olha, para mim deu, eu estou doente e eu vou morrer. Chega. Ainda numa condição de enfermidade, na qual morreria, ele ainda se permitiu ser bênção. Então diga aí para quem está do seu lado: não permita que os teus problemas impeçam você de fazer a obra de Deus. É triste quando nós vemos pessoas dando desculpas para não fazer aquilo que Deus as chamou para fazer. E percebemos na igreja muitas pessoas sem fazer nada e poucos fazendo muito. Meu irmão, você que está aí no banco agora, você que está me acompanhando pelo Facebook: eu queria trabalhar na igreja, mas a questão não é você querer, é você fazer, é você dizer: eis-me aqui. Talvez você pense: pastor, eu já me prontifiquei, mas ninguém me procurou ainda. E eu quero dizer para você: ainda. O que nós precisamos olhar é que essa primeira flecha atirada aqui
por Jeoás, é uma flecha que daremos o significado nela de que eu creio no que este homem diz, eu creio no que o profeta está falando, eu creio. Agora, nós, não Deus, nós é que determinamos o nível da conquista, não é Deus não, porque foi Ele que atirou apenas 3 vezes. O profeta disse: se você tivesse atirado 5, 6 vezes, você ia exterminar, resolver o problema. Mas como você só feriu 3, então Deus lhe dará 3 vitórias sobre os sírios. Ele não entendeu que naquele momento havia ali um ato que profético. Meu irmão, o limite nunca está em Deus, irmãos. O limite sempre está onde? Em nós. É nós que pela nossa pequenez de fé, é nós pela nossa miopia espiritual, pela nossa falta de visão, é que estamos limitando a conquista e o nível no qual Deus quer nos levar. Você já poderia ter conquistado muito, você já poderia ter avançado mais, mas vivemos dando desculpas. Estou cansado, estou doente, isso não é para mim, isso é para o fulano, isso é para o ciclano, e estamos terceirizando o tempo todo. O plano de Deus era aniquilar por completo o inimigo, mas nós é que decidimos através do quê? Das nossas atitudes, das nossas escolhas, como Deus vai agir. Deus reage conforme a minha e a sua atitude. Olha que interessante, porque nele não está o limite, logo o limite está em mim. Então, se Deus não está fazendo, não é porque Ele não quer, não é porque Ele não pode, é porque eu não estou agindo conforme aquilo que Ele tem para mim na sua palavra. O limite nunca estará em Deus. Em Mateus capítulo 8, versículo 13, quando o centurião chega para Jesus, e ele diz: Senhor, meu servo está doente. Jesus falou: então vamos lá na tua casa. Ele falou: não, eu não sou digno que entres na minha casa, diga uma palavra e o meu servo ficará curado, porque Jesus, eu conheço de autoridade, porque também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho sobre o meu comando 100 homens, e se eu disser para esse aqui vai, ele vai, e se eu disser para este fica, ele fica. Então diga uma palavra e o meu servo ficará o quê? Curado. Jesus se admira da fé do centurião e diz: nunca vi fé como esta em Jerusalém. Vai e aconteça conforme o quê? A sua fé. Jesus falou: vai conforme a minha fé? Foi isso? Não. Ele disse: centurião, vai acontecer segundo a sua fé. Quando esse estava a caminho, outros funcionários da casa vieram encontrar com ele, dizendo: ei, ele está curado. Então ele pergunta: desde quando? E ele então calcula o tempo e fala: foi ele, mas agiu segundo a fé de quem? Do centurião. Jesus sempre vai agir conforme a sua fé. É a sua fé. Há pessoas que dizem: ah, pastor, a Bíblia diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia não diz do tamanho de um grão de mostarda. Leia atentamente o texto. O texto diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda. O que muda? Porque ele não está falando de tamanho, ele está falando que um grão de mostarda cresce, que a nossa fé precisa ser trabalhada, que a nossa fé precisa crescer. E quando nós estamos entendendo isso, tudo muda. Aquela mulher em 2 Reis capítulo 4, onde os filhos seriam levados para serem escravos, para pagamento de dívida contraída pelo marido em vida e herdado pela mulher na morte do marido. Ela podia simplesmente dizer: bom, não tenho trabalho, não tenho recursos, e querem levar os meus filhos para pagamento de dívida. Pode levar. Aquela mulher não aceitou abrir mão das heranças de Deus para a vida dela, que eram quem? Os filhos.
foi ao homem de Deus também, Eliseu, e ele disse: o que te hei de fazer, o que tens em casa? Porque às vezes você está buscando recurso na rua, você está buscando recurso fora, e talvez a solução do seu problema está dentro da sua casa já. Aquilo que você julga ser ínfimo, aquilo que você julga ser insignificante, poderá ser através daquilo que Deus irá restaurar a tua casa e a sua família. E ela diz: eu não tenho nada em casa, exceto uma pequena botija de azeite. E a palavra então foi dada: então vá, pegue vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, muitas e não poucas. E depois vá para a tua casa, feche a porta sobre você e sobre os seus filhos, e vá enchendo e vá colocando à parte as que estiverem cheias. O que nós vemos aqui? Que essa mulher assim o fez. E de repente, o texto vai dizer que o azeite parou. Não diz que o azeite acabou. O azeite parou, e parou por quê? Porque as vasilhas que ela pegou estavam todas o quê? Cheias. Então significa que o azeite parou, porque o limite estava onde? Na ausência de mais vasilhas. Então o que eu estou mostrando para os irmãos? O limite sempre será responsabilidade minha e sua, nunca dele. Nós é que vamos determinar o nível a qual Deus vai nos levar. Muita vasilha, muito azeite. Pouca vasilha, pouco azeite. O milagre é proporcional à fé. Você crê nisso? Então está na hora de nós como igreja avançarmos mais. A indignação de Eliseu era porque ele sabia que com 3 ataques Jeoás não iria conseguir aniquilar os sírios. Não ia. A indignação às vezes é de olhar e perceber, mas que falta de fé. Em alguns momentos na vida eu já disse: olha, nós vamos fazer dessa forma. Ah, pastor, isso é muito. Aí eu pergunto: muito por quê? Muito porque a visão de quem está falando é que é pouca. Essa semana eu recebi uma visita de um pastor, que hoje ele é pastor numa igreja que eu fui pastor, lá em Águas Formosas. E o pastor Liésio pôde ouvir da boca desse pastor o testemunho de tudo que Deus fez naquele lugar, Vale do Mucurico, Jequitinhonha. O limite nunca estava em Deus, sempre em nós. Mas tudo que foi feito lá foi porque Deus fez. Tudo que você faz, meu irmão, é Deus no negócio. Sabe por que Ele não está fazendo mais? Porque o limite não está nele, está em você. Mas eu nunca aceitei o limite. Eu nunca aceitei, não. Deus está no negócio, eu tenho convicção de que Deus está, então nós vamos fazer. Pastor, mas nós não temos recurso. Pastor, nós não temos dinheiro, mas nós temos o dono do ouro e da prata, e tudo que nós precisamos é dele, porque ele é que move o recurso, é ele que faz as coisas acontecerem, é ele que vai mover, e foi ele que moveu e tem movido. O que nós temos podido fazer nesses quase 2 anos aqui, meu irmão, é porque Deus está no negócio, é porque é Deus que tem sustentado essa igreja, e é Deus que irá nos levar a outros níveis. Então nós não podemos deixar o limite com a gente. Nós temos que elevar o nível e crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então o limite não pode estar em nós, porque Deus gosta de desafio. Deus é apaixonado com desafio. Deus é apaixonado com quando 3 meninos viram e dizem: ô rei, fique tu sabendo que se Deus quiser nos livra, mas se Ele não nos livrar, nós não vamos curvar não. Deus falou: eu não posso deixar esses meninos queimar no fogo, eu não posso deixar esses meninos queimar, porque olha aí, como não queimaram. Nós não podemos fazer isso.
O poder do conformismo é contagioso. Não, meu filho, está ruim para você, está ruim para todo mundo, se conforme. A vida é assim mesmo. Fica chateado não, porque a vida tem dessas coisas. Em Gênesis 18, versículo 19, diz assim: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O que Deus está falando aqui? Que nós temos que fazer o quê? Qual é a condicional? Porque eu escolhi para que você ordene, para que você dê uma palavra de ordem à casa, e depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. E se eu guardar o caminho, se eu praticar o que Deus prometeu para Abraão, vai acontecer. Então aonde é que está a parte? Está aqui comigo, porque a de Deus é garantida. Em Timóteo capítulo 1, 18 diz: combate um bom combate da fé. Combata, não cruza os braços, meu irmão, não estaciona, combata. Não existe vitória para gente mole, não existem vitórias para quem desistem por pouca coisa. Nos primeiros embates da vida as pessoas jogam a carga fora. Nas primeiras dificuldades as pessoas dizem: não, está difícil, é muita luta, é muita perseguição, isso não vai dar para mim. É por isso que eu digo que no céu não tem lugar para gente mole. No céu tem lugar para quem mata cachorro a grito e jacaré a beliscão. Amém? Estou falando para valentes aqui nessa noite, sim ou não? Meu irmão, se eu fosse parar por toda crítica, por cada perseguição, por cada palavra que a gente ouve, eu não estaria nesse púlpito. Mas quanto mais critica, quanto mais bate, mais eu sei que estou no caminho certo. Porque ninguém chuta cachorro morto, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Nós temos que ter uma vida limpa, consciência tranquila diante de Deus. Porque Sambalate, Tobias e Gésem, o Arábio, sempre existirão. Corá, Dotã e Abirão sempre vão estar por aí. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Gigantes não são para nos derrotar, são para nos promover ao crescimento. As peninas estão aí para nos polir, para nos moldar, para nos elevar à posição na qual Deus nos quer. Mas as pessoas olham para o desafio e dizem: vou parar, quando elas deveriam entender: vou crescer. Oportunidade para crescimento, lutas que estão vindo, eu vou crescer, porque eu vou sair melhor desse problema do que quando eu adentrei a ele. Eu vou sair com muito mais experiência, vou sair com muito mais resistência, porque vou vencer para a glória de Deus. Ontem, quando estávamos voltando, ou anteontem, eu, Etério e Camila, próximo ali à padaria, ali perto de casa, quando eu fui parar do carro, que eu desci, eu voltei lá na janela e falei para elas assim: olha, isso aqui Deus está colocando no meu coração, e Deus vai fazer assim, assim, assim lá na igreja ainda, e essas pessoas verão o que é Deus nesse lugar. Só não posso contar para vocês o que Deus já colocou no meu coração, mas a Camila sabe o que eu falei para elas: Deus vai fazer esse negócio aqui nessa cidade, que esse povo nunca viu, porque Deus é Deus. Eu sei porque Deus me trouxe aqui. Eu sei porque que eu lutei muito para pular fora do barco. E eu sei muito porque que Deus falou: fica onde eu quero que você fica. E eu falei: manda quem pode e obedece quem tem juízo, Senhor. Então, meus irmãos, nós temos muitos anos para fazer muita coisa aqui. E a palavra que eu quero dizer para essa igreja foi uma palavra que um pastor amigo, que esteve aqui no dia da inauguração desse novo templo, pastor Edilson, e a esposa dele falou comigo, com a Eté, lá em São João do Manhuaçu, há uns dias atrás, quando os visitamos. Eles disseram para mim: pastor Wesley,
está na hora de você chegar para a Igreja Batista em Mimoso do Sul e dizer: nós estamos casados com vocês. Vocês entenderam o que essa palavra significa? Nós estamos o quê? E Deus odeia o divórcio. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Nós temos muito tempo e muita coisa para fazer nessa cidade. Vocês creem nisso? Amém? Então eu estou cumprindo aqui uma palavra que eu recebi daquele homem, que é homem de Deus, com anos e anos de ministério à minha frente. Nossa família está casada com essa igreja, porque eu não quero deixar o ministério aqui órfão. Eu não quero deixar os meus filhos órfãos. Aquelas pessoas que estão aqui, que dependem de nós, que precisam das nossas orações, que dependem das nossas intercessões, que dependem da nossa palavra, para eu dizer assim: irmãos, foi bom até aqui, mas a Canaã é logo ali e eu estou indo, fui. Não. Relutei muito para falar o que eu estou falando aqui, mas eu sei por que eu estou falando o que eu estou falando aqui, porque as minhas palavras não podem estar comprometidas nem com a emoção e nem com a tristeza. A igreja me entende? Já ouvi muitos dizerem para mim: pastor, o senhor é pastor para uma igreja muito grande, o senhor merece um ministério muito maior. Mas eu já prego para a maior igreja do Espírito Santo. Vocês entenderam isso aqui? Eu já estou pregando para a maior igreja do estado do Espírito Santo. Amém? Para a maior igreja desse estado. Você pode crer, porque Deus ainda fará grandes coisas nesse lugar. Então, meu irmão, está na hora de nós crermos naquilo. O limite não está em Deus, está em nós. E nós vamos avançar, porque Deus ama desafios. Deus ama esse negócio. E eu estou colado com Ele nesse negócio. Amém? Vocês creem nisso? Então, meus irmãos, é assim que a banda vai tocar. O projeto de Deus era consumir, mas Jeoás só feriu por 3 vezes a terra. Com isso ele estava dizendo: tá bom, mas o tá bom, o tá bom. É por isso que nós temos muito para avançar, e está longe da gente ainda dizer tá bom. Nós só vamos parar quando Deus disser que é para parar. Amém? Mas a ordem de Deus para a nossa igreja agora é o quê? Avança, avança, avança. Em terceiro lugar, o grande exemplo do conformismo, do inconformismo, é Gideão. E por quê? Porque ele está malhando trigo no lagar quando está todo mundo fugindo para não morrer. Quando está todo mundo pulando do barco, dando desculpinha, fugindo, Gideão está lá estourando os pés, mas no lugar defendendo aquilo que Deus colocou no coração dele. Sabe o que Deus falou para ele? Varão valoroso. Ele falou: quem? Eu? Caso não lhe informaram, a minha família é a menor, e lá de casa eu ainda sou o menor do todo o povo. Varão valoroso. Será que Deus achou Gideão legal? Foi com a cara dele, por isso ele disse o que disse? Será que foi isso? Que diz a Bíblia aqui em Juízes, capítulo 6, 12 e 13, diz: então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Sabe o que esse versículo aqui significa nos comentários? Gideão estava dizendo: Senhor, se o Senhor está dizendo que eu sou valente, se o Senhor está dizendo que eu tenho valor, eu me recuso a viver menos do que os meus pais viveram no Senhor.
Eu também quero viver os milagres que o meu povo viveu no Egito, que os meus pais viveram lá. Eu quero ver aqueles sinais, eu quero ver a manifestação da tua glória, da tua presença agora aqui nos meus dias. Então, meu irmão, a primeira igreja batista aqui em Mimoso do Sul tem que ter essa visão de dizer: eu me recuso a viver menos do que os nossos pais do passado viveram em Deus. Eu também quero ver milagres de Deus, eu também quero ver o agir de Deus na minha igreja, na minha cidade e na minha geração. Eu quero ver esse mover em Mimoso do Sul. E ele está dizendo: eu me recuso a aceitar menos que isso. O limite nunca vai estar em Deus, sempre em nós. Gideão estava dizendo: eu quero evidências disso, eu quero evidências. O Senhor abriu o mar, o Senhor mandou pão, carne, onde nem capim nasce, o Senhor fez sinais e prodígios. Eu quero isso na minha vida, eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Gideão estava dizendo que houve moveres no passado e que nos precederam, através de Moisés, através de Josué e de muitos outros, e ele está dizendo: eu quero mover de Deus para os meus dias. Quem quer mover de Deus para esses dias aqui nessa igreja? Amém ou não? Eu também quero, porque os melhores anos ainda virão para a vida desta igreja, os melhores anos ainda estão por vir, meu irmão, e eu creio nisso. E falo debaixo de muito temor e tremor no que eu estou falando aqui. Nós ainda vamos fazer como Israel saindo do cativeiro, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encherá de júbilo. Vai acontecer, você crê nisso? Você vai ver o que Deus ainda fará. Eu creio. O que levou Deus a escolher Gideão foi encontrar em Gideão um coração inconformado. O que Paulo disse em Romanos 12? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de quem? De Deus. Então, meu irmão, não se conforma, não cruze os braços, não estacione, creia que Deus irá agir ainda através de você, na sua casa, na sua vida, na sua família, amém? Deus fará, Ele é Deus do já. Olha bem, as pessoas têm que começar a dizer: eu me recuso a viver de histórias e de relatos antigos. Meu irmão, está na hora de você parar de contar testemunho da vida dos outros. Está na hora de você parar que Deus curou lá na casa do fulano. Está na hora de você parar de contar que Deus fez um milagre na casa do fulano de tal, porque eu creio num Deus que vai começar a fazer milagre na sua casa, na sua família, na sua vida, através de você, para você. Você crê? Não? Chega da gente falar: não, no outro, vai ser. Não, Deus vai começar a fazer, e através de você. Você não vai usar muletas espirituais, não. Você não depende de oração de ninguém, porque a melhor oração que você faz é que você faz por você. Porque se você não confia que Deus vai lhe ouvir, você vai confiar que Deus vai ouvir a minha oração por você? Creia, porque Deus te ouve. Creia, porque Deus te ouve. O choro pode durar o quê? O que significa o choro? O que você está passando na sua casa, na sua família, tem um tempo, tem prazo de validade, porque não há luta, não há tribulação que dure para sempre. Mas Ele está dizendo: mas a alegria vem pela manhã. Tem um amanhã de Deus chegando aí para a sua vida, tem um amanhã de Deus que vai chegar para você. Então creia nisso e não se conforma. Senhor, o Senhor falou que vai salvar minha casa. Ainda tem gente que ainda não foi. Então, se o Senhor falou, eu creio. Eu não sei quando, não sei como, mas eu sei que o Senhor fará. Eu sei que o Senhor fará. O problema da igreja de hoje é que tem muito crente Naamã. O que é crente Naamã? Quer cura,
quer milagre, quer libertação, quer ver o extraordinário, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser lá em Abana, tem que ser lá em Farfar, tem que ser lá em Damasco. Deus não é funcionário público, querido, Ele vai fazer quando Ele quiser fazer, aonde Ele quiser. Os termos quem estabelece é Deus. Você não pode ceder, você não pode retroceder, você tem que permanecer com a tua fé inabalável. Luta, claro que vai ter, mais dias ruins do que bons, infelizmente, mas em todos esses dias você vai poder contar com a presença de Deus do seu lado, porque em João capítulo 16, 33 ele disse: no mundo tereis, mas tende bom, eu venci o mundo. Então, querido, não deixa Satanás abater teu coração, não deixa o diabo roubar a tua alegria, tirar a tua paz. Você sabe por quê? Porque em Provérbios 24:10 diz que se no dia mau você se mostrar frouxo, você se abater, você entristecer, a sua força vai ser pequena. Então creia, porque dentro de você, meu irmão, está Jesus. Você crê nisso? Então creia de verdade, lute, olha bem o que nós vemos aqui. Deveríamos olhar para a história não com saudosismo, e sim querendo viver em nossos dias o melhor de Deus, o melhor de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 16, deixa eu ver se é isso mesmo, se está errado. 2 Coríntios capítulo 16, não, 1 Coríntios, perdão, 16, 9, isso mesmo, porque uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho, mas são muitos os o quê? Adversários. A porta é boa, a bênção é grande, mas Deus não vai permitir que você conquiste sem esforço. Diga comigo: vencer sem lutar é triunfar sem glória. Tem gigante lá? Tem, mas eu não estou, meu negócio não é com gigante, o meu negócio é com aquele que fez a promessa, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la. Amém? Meu negócio é com quem fez a promessa, meu irmão. Nosso negócio é com Ele. Gideão não viveu o que viveu porque foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus porque tinha um coração inconformado. Eu não vou me conformar, eu não vou aceitar esse problema aqui como ponto final. O diabo não vai ganhar essa. E Paulo vai dar uma lista disso, né? Perseguido sim, atribulado sim, angustiado sim, mas derrotado não, paralisado não, travado não, porque Paulo ainda vai dizer mais, ele diz, porque essa nossa leve e momentânea o quê? Tribulação vai produzir em nós o quê? Um peso de glória. Essa luta que você está passando vai construir ao caminho para o seu pódio, para a sua vitória, para o seu sucesso. Você crê nisso? As lutas que você passa vão estruturar você para o que Deus tem para a sua vida. Então não desista e não pare, porque lutas sempre existirão, dias de adversidade sempre existirão, mas quanto mais difícil for a luta, quanto mais ferrenha for a batalha, maior será a tua vitória e o teu sucesso. Amém ou não? Então, meu irmão, não para, não desista. O conformismo te limita, e o inconformismo vai te projetar para ver o sobrenatural de Deus. Elias experimentou um grande avivamento e depois disse: basta, não sou melhor que meus pais, eu quero morrer. Lá em 1 Reis capítulo 19, o homem acabou de orar, fogo desceu do céu. Uma mulher diz: olha, eu vou matar você, do jeitinho que você matou os meus profetas.
fugiu. Porque o diabo não é burro. Porque quando a gente tem uma grande vitória, sabe o que acontece? A gente baixa a guarda, a gente relaxa. Quando você conquista algo que você lutou, aí você fala, uau! E aí qualquer palavrinha, qualquer coisinha lhe derruba. Meu irmão, tem uma grande vitória, você tem uma grande bênção, agora é hora de você redobrar na oração, redobrar na vigilância, redobrar. Porque em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, a Bíblia diz, aquele que cuida estar de pé, aquele que pensa estar de pé, ore para que não que caia. E é assim. E aí então podemos olhar para Jeremias 48:10, onde diz, ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Foi o que Jeoás fez de qualquer jeito. Vou gastar flecha nada, 3 está bom. E aí eu pergunto para você agora, membro aqui da PIB, como é que você está fazendo as coisas para Deus? De qualquer jeito? Como é que você está fazendo as coisas para Deus? Como é que é o seu estilo de servir a Deus? Se você soubesse o significado bíblico dessa palavrinha, ai, você ia rever a maneira como você está servindo a Cristo. Você é aquele tipo de pessoa que joga desculpa em tudo para não fazer o que Deus te chamou para fazer? Ai, pastor, estou cansado. Ai, pastor, muita luta. Manda quem há de ir, menos eu. Você vai esperar Deus falar que vai quebrar suas pernas? Vai esperar Ele te ameaçar igualzinho Ele fez com Moisés? Quando Moisés começou, não vou não, manda outro, manda quem há de ir, manda qualquer um, menos eu. Deus falou com ele, você vai, eu te arrebento, Moisés. Não, Senhor, já que o Senhor pediu com tanto carinho, então eu vou. Lê lá, Êxodo 3 e Êxodo capítulo 4, lê os 2 capítulos, você vai ver que diálogo bonito que foi. Deus falou, Moisés, você não entendeu não, filhão? Ou você vai, ou você vai. Essas 2 escolhas que eu te dou, ou vai, ou vai. O problema de crente, sabe qual que é o problema de crente? É que vocês gostam de ir de peixe. Vocês estão esperando um grande peixe engolir vocês, vomitar vocês na praia de Nínive. De que vocês querem ir? De navio ou de peixe? É melhor, né? Você sabe qual que é o melhor lugar para você estar? No centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar para estar. É o melhor lugar. Irmãos, olha bem, Eliseu é inconformado, e por quê? Porque logo no chamamento dele, quando eles vão se apartar um do outro, que Elias diz, me pede o que você quer, e ele falou, eu quero porção o quê? Dobrada. E leia depois o capítulo 2 de 2 Reis, Elias vai fazer de tudo para Eliseu se apartar dele. Olha, fica aqui que eu vou ali e já volto. Ele falou, é ruim, hein? Onde você for eu estou dentro. Aqui, agora eu vou ali para orar para os fulanos de tal, e assim que eu orar por eles, aí eu volto e me encontro com você. Eliseu falou, Elias, você não entendeu? Eu não vou desgrudar de você. Onde você estiver eu vou estar. Então tá bom, olha, eu vou cruzar o rio para o outro lado, e você fica aqui com os outros profetas, e depois a gente encontra. Ele falou, você vai atravessar o rio? Vai, então eu também vou atravessar com você. Às vezes Deus vai usar pessoas dele, para tentar fazer você parar, para que você perceba o quanto você realmente quer o que você quer, porque tem gente que quer, mas parece que não quer. Não, eu quero muito, estou orando muito, está orando nada. Não, pastor, tenho buscado, não tem. Alguns aconselhamentos pastorais que eu tenho feito, eu tenho dito para as pessoas, elas me dizem, não pastor, estou orando tanto para que Deus faça isso. Pastor, você não sabe o quanto que eu estou orando para Deus fazer. Sabe o que eu tenho dito para essas pessoas? O problema é que a sua oração está desconectada com as suas ações. Não adianta você orar tudo certo, orar tudo bonito e tomar só decisão equivocada, agir de forma contrária às suas orações.
Você ora, mas você age conforme aquilo que você está orando? Porque fé é agir conforme se crer. Só falar em oração é fácil, qualquer um faz. Deus está olhando as suas ações do dia a dia, as suas atitudes, para analisar se o que você está orando, se é o seu comportamento de segunda a segunda, porque tem muita gente cancelando as vitórias que recebeu no domingo, com decisões erradas na segunda-feira. Você anula tudo que você entregou no altar do Senhor no domingo. Olha bem, o nível de intensidade com Deus, quem determina é você. Quando Jeoás flechou o chão 3 vezes, ele só ganhou o quê? Mais tempo. Foi só o que ele ganhou, tempo. Há quem se conforme em ganhar tempo. Estou pregando para pessoas aqui que só querem ganhar tempo, amém ou não? Tem um que só quer ganhar tempo. Eu não quero só ganhar tempo. Eu quero aniquilar de vez por todas. Eu quero é conquistar aquilo que eu estou buscando já há muito tempo, porque eu sei o quanto dói. O ladrão está aí para roubar, matar e para destruir, mas ele não vai levar, porque eu não quero ganhar tempo, eu quero é ganhar essa batalha, eu quero ganhar essa guerra. Meu irmão, Davi foi enfrentar os filisteus. Deus falou: Davi, não vá por frente que eles estão te esperando, vá por detrás. Davi foi, venceu. Aí agora os filisteus voltaram de novo, reuniram os bandos, e aí Davi falou assim: eu vou atacá-los por trás. Aí Deus falou: não, Davi, porque agora eles estão lhe esperando, vá pelo lado. Então Davi foi e venceu. E aí de repente vai pelo outro lado. Davi falou: vou pelo mesmo lado. Deus: não, vá pelo outro. Aí Davi falou: agora eu vou pelo outro lado. Não, agora vá pela frente. Mas chegou um momento que Deus disse para Davi: Davi, agora faz o seguinte, fica tranquilo aí. Você vai me ver passar pela copa das árvores, e eu vou adiante de você, Davi, porque agora o negócio dos filisteus não é mais com você, agora é comigo. Leia no texto: e nunca mais os filisteus perturbaram a Davi. Enquanto é você que está indo, mesmo que por orientação do Senhor, você está ganhando uma aqui, ganha uma ali, ganha uma acolá, mas está chegando um tempo de Deus para a sua vida. Creia nisso que eu estou falando para você, que isso é profético de Deus para a sua vida. Vai chegar um momento aí na frente que Deus vai falar para você: ei, quem vai agora sou eu, porque esse problema nunca mais vai perturbar você. Essa enfermidade, essa crise na sua casa, na sua família, com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, acaba aqui, porque quem está indo à frente agora sou eu. Vai chegar esse tempo, irmão, então não se conforme em ganhar tempo. O melhor de Deus ainda está vindo. Você crê nisso? Eliseu pega o manto e fere a água, e ela se divide, do mesmo jeito que dividiu quando Elias foi. Ele pega o manto e diz: onde está o Deus de Elias? E o rio, O que isso significa? O mesmo Deus que agiu na vida desses homens, Ele está aqui nessa noite através do seu Espírito, e Ele quer agir também na sua vida, porque Ele não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que curou, o mesmo Deus que libertou, o mesmo Deus que fez sinais e prodígios, a palavra diz que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está aqui nessa noite. Então abra teu coração para Ele e creia que Ele pode fazer infinitamente mais, além do que você está pedindo e pensando aí, amém ou não? Ele não muda, nós é que mudamos. Pastor, por que nós não vemos mais tanto milagre? Pastor, por que nós não estamos vendo sobrenatural como essas pessoas viram? Porque nós nos tornamos uma geração de conformados, nós nos conformamos. Aqueles homens não amaram a própria vida, mas creram contra a esperança, diz a palavra. Caminhando aqui para o final,
No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Você crê nisso? Deus já fez algo extraordinário na sua casa, na sua vida, na sua família. Espera, porque o melhor de Deus ainda vai vir para a sua casa, para a sua vida também. Agora crie espaço para que Deus nos dê mais do que já temos. Crie espaço. Seja um cooperador com o Senhor. Deus não precisa, meu irmão, presta atenção nisso, Deus não precisa de 5 pães e 2 peixes para fazer um milagre. Deus precisa sim de pessoas que creem que se colocar na mão dele 5 pães e 2 peixes, uma multidão será alimentada. Deus precisa de 5 pães e 2 peixinhos? Deus não precisa, mas Ele precisa de pessoas que creem que se colocar na mão dele, Ele vai fazer. Você crê que se colocar na mão dele, Ele vai fazer nessa noite, sim ou não? Você crê que Ele pode fazer, sim ou não? Eu creio nesse Deus de milagre, porque o azeite parou, o limite está em nós, não nele, porque Eliseu disse à mulher: põe à parte a que estiver cheia. Tem gente que recebe alguma coisa de Deus e abraça aquilo e fala: ai, que coisa boa que Deus fez. Se desprenda disso, porque tem mais vitória de Deus chegando para a sua vida, meu irmão. Tem mais de Deus vindo para você. Creia, isso que Deus fez é bom, mas ponha de parte, porque se você ficar preso nisso, você não vai agarrar muito mais de Deus que está chegando aí. É isso que a palavra está dizendo. Deus está procurando por Davi, Deus está procurando por Isaías. Diga agora aí no teu coração: eu me arrependo, pastor, de estar limitando o que Deus pode fazer. Estamos limitando como? Será que vai? Não, se Ele quiser, Ele pode, né? Novidade nessa frase? Nenhuma. Claro que Ele pode. O negócio é que eu não acredito que Ele pode. O negócio é que o diabo está plantando no teu coração que você não é merecedor. Ele está até dizendo: olha, se Deus já fez tanto, se não fizer essa, não tem problema. A fonte do milagre é inesgotável. A fonte do milagre é inesgotável. As coisas estão boas, mas não quando estão para nós, e sim quando elas estão para Deus. Eu quero encerrar antes de chamar você para orar. A Bíblia diz, o salmista declarou: entrega o teu caminho, confia, e o mais tudo Ele. Você já entregou alguma coisa para Deus e Deus não resolveu? Eu já. Agora fala assim: por quê? Está ruim. Porque a gente faz assim. Olha o que o versículo diz: entrega teu caminho ao, e depois confia nele. Sabe como é que a gente entrega? Eu digo para você agora: venha cá à frente e nós vamos orar pela sua vida. Você vai pegar esse problema, isso que tem te roubado o sono, a tua paz, a tua alegria, você vai trazer aqui no altar, vai entregar para Deus. Aí você levanta e vem. Mas quando é amanhã, você já está ligando para alguém: olha, você podia me ajudar em oração nesse negócio? Então você não entregou para Deus é coisa nenhuma. Você fingiu que entregou. Você veio aqui e entregou, mas quando acabou o culto, você pegou e levou de volta. Entrega. E você conhece uma pessoa desde a sua infância. Essa pessoa nunca lhe traiu, nunca lhe faltou com a verdade. E aí você diz para essa pessoa: olha, eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho uma conta para pagar amanhã de 10 mil reais. E essa pessoa diz para você: eu lhe empresto 10 mil reais, passa lá em casa amanhã, pega comigo. Como é que você dorme aquela noite? Tranquilo, você conhece a pessoa, você confia nela, ela nunca lhe traiu. Agora vamos inverter? Você conhece aquela pessoa desde a sua infância, nunca falou a verdade, sempre deu para trás, sempre faltou com a verdade, e ela diz para você: olha, eu te arrumo os 10 mil, como é que você vai dormir aquela noite? Não vai, porque a pessoa não é confiável.
Quando você vem aqui para o altar e entrega, mas está ligando para A, ligando para B, dizendo, mas se, mas não sei o que, na verdade você está dizendo, Deus, eu não estou dormindo, eu não estou tendo paz, eu não estou dando férias para minha mente, porque eu não acredito que o Senhor tem competência para resolver meu problema. Por isso que eu estou doido, caçando um e outro, batendo de porta em porta para tentar resolver. Então o problema está o quê? Na entrega e na confiança. Se você tem alguma coisa agora, eu queria pedir um diácono, por favor, tira o gasofilácio aqui da frente agora, por favor, um diácono. E você que tem alguma coisa, que você já tentou de tudo que é jeito, já ligou para todo mundo, já pediu oração 300 milhões de vezes. Se você crê que Deus é competente, que Ele é fiel e que Ele é poderoso para resolver teu problema, vem aqui, entrega ele aqui no altar agora. Eu estou aqui esperando, eu já estou aqui no altar. Eu quero orar por você. A hora de entregar é agora. Mas meu irmão, em nome de Jesus, acabando esse culto, não pega o problema e leva não. Não leva. Entregou aqui, deixa aqui. Agora você não pare de orar. Você não deixe de orar. Não deixe de falar para Deus, Senhor, está na sua mão, Pai. Senhor, está na sua mão. Eu deixei lá, foi no teu altar, Senhor. Senhor, tá lá, tá na sua mão, Deus, tá lá. Você não vai deixar de fazer isso. Todo dia você vai dizer, Senhor, minha vitória está chegando, porque eu não entreguei para qualquer pessoa, eu entreguei para o Senhor, e o Senhor é fiel para resolver. Então, meu irmão, começa a rasgar teu coração agora, começa a entregar para Deus agora. Grande Deus, igreja, vamos ficar de pé. Você que está aí, levante as suas mãos aqui para o altar, vamos interceder, amém? Soberano Deus e Pai, nós estamos colocando agora, Senhor, diante do seu altar. Nós não vamos nos conformar, Pai, com a situação. Nós não vamos nos conformar, Pai, com essa situação que está tirando a paz, que está tirando a alegria, que tem tirado, Pai, o sossego. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, talvez essas pessoas, meu Pai, já tentaram de tantas maneiras, já buscaram de tantas formas, mas nesta noite, Deus, elas estão entregando aqui no altar, porque elas creem que o Senhor pode resolver, elas creem, meu Pai, que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais, além de tudo que elas pedem ou pensam. Meu Deus, nós colocamos agora, Senhor, no teu altar. Entra agora, Deus, em cada lar, em cada família, em cada casa, meu Deus, que aqui está representada agora, e anula, meu Pai, toda a barreira, quebra, meu Pai, despedaça o jugo, Senhor. Ah, meu Deus, eu repreendo todo espírito de enfermidade, eu repreendo agora, meu Pai, em nome de Jesus. Se Satanás falou que teu filho não vai voltar, ele vai voltar, porque Deus é Deus. A família, a herança que Ele te deu, Ele vai voltar. Os seus filhos voltarão, o teu marido, a tua esposa, a tua paz, os seus melhores anos na presença de Deus estão por vir. Então descansa, lança sobre Ele agora, entrega aqui no altar dele agora, lança agora em nome de Jesus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer muito mais. Ah, meu Deus, nós colocamos essas vidas, Pai, diante do Senhor, e que elas possam experimentar o teu melhor a partir de agora, que elas possam vivenciar, meu Deus, o que o Senhor fará, o que o Senhor está fazendo, meu Pai, porque eu creio que o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que já está trabalhando, Pai, em prol de todo aquele que em Ti confia, e nós declaramos
não no meu nome, não sobre a minha autoridade, mas em nome de Jesus, sobre a autoridade do nome de Jesus, que estas vidas, que estas pessoas aqui alcancem a sua vitória e o seu milagre para a glória de Deus, em nome de Jesus. Os que creem comigo, amém? Glória a Deus. Santo, você pode aplaudir o Senhor? Ele é digno, Ele é digno de glória, honra e louvor aqui nessa noite. Então declara, meu irmão, porque a vitória já é sua, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Você pode retornar ao seu lugar e volte adorando. Vamos adorar. Ó Senhor, de ti preciso. Santo é o Senhor.